Boa tarde, boa tarde. Estou aqui mais uma vez e desta feita nós vamos falar sobre o silêncio na perspectiva psicanalítica. Compartilhem aí com outras pessoas. Vamos participar com coraçõezinhos. E interagir. O silêncio na perspectiva psicanalítica. Deixa eu mostrar a capa aqui. Fiz a minha pesquisa. Aí está. E que vocês possam compartilhar com outros. Às vezes, ele grita mais alto do que qualquer palavra. É no silêncio que muita coisa acontece. A dor que não encontrou linguagem. A fé que resiste mesmo cansada. O pensamento que acelera por fora, mas trava por dentro. A alma que pede socorro sem fazer barulho. O silêncio, ele pode ser refúgio, pode ser prisão. Refúgio quando nos recolhe para reorganizar o coração. Prisão quando nos isola. Quando engolimos sentimentos para não incomodar, quando a angústia vira hábito. Na clínica, o silêncio nunca é vazio. Ele comunica, ele denuncia, ele protege. Muitas vezes é a última defesa psíquica de quem já falou demais e não foi escutado. Na espiritualidade, o silêncio também tem dupla face. Pode ser escuta de Deus, mas também pode ser resultado de culpa, de medo e traumas religiosos, onde a pessoa aprendeu que sentir, questionar ou sofrer era um sinal de fraqueza espiritual. Talvez o silêncio esteja te dizendo algo hoje, e a pergunta não é por que estou em silêncio, mas o que em mim precisa finalmente ser ouvido. Aí vamos aqui a uma reflexão terapêutica, o silêncio. O silêncio, no contexto terapêutico, não é ausência de conteúdo, é a linguagem psíquica. Quando o paciente silencia, algo está sendo organizado internamente. Às vezes o silêncio, ele surge porque a dor ainda não encontrou palavras. Em outras, porque as palavras já falharam tantas vezes que a psique escolheu se proteger. O silêncio pode carregar, na realidade, emoções reprimidas, medo de julgamento, experiências traumáticas não simbolizadas, cansaço emocional super profundo. Na clínica, respeitar o silêncio é tão importante quanto interpretar a fala. Forçar a palavra pode ser uma nova violência. O silêncio, ele precisa ser acolhido, não quebrado. Há silêncios que pedem tempo, há silêncios que pedem presença. E há silêncio que pedem cuidados especializados. Do ponto de vista terapêutico, o silêncio também pode indicar depressão mascarada, ansiedade internalizada, traumas precoces e conflitos espirituais ou religiosos não elaborados. E o trabalho do terapeuta não é fazer o paciente falar, mas criar um espaço para que a fala possa nascer quando estiver pronta. Quando o silêncio encontra um ambiente de escuta, e essa escuta é genuína,
ele deixa de ser defesa e se transforma em uma ponte entre o sofrimento e a elaboração, entre o caos interno e o sentido possível. Porque, no fim, o silêncio não quer ser rompido, ele quer ser compreendido. Agora vejamos aqui o silêncio na clínica psicanalítica, uma reflexão. Na psicanálise, o silêncio não é vazio a ser preenchido, mas um significante clínico. Ele se descreve no campo da linguagem como expressão do inconsciente e deve ser escutado com a mesma atenção dada à palavra. O silêncio pode emergir como uma resistência, quando o sujeito se aproxima de conteúdos recalcados que ameaçam a organização do seu eu. Nesses momentos, o calar não é recua do tratamento, mas tentativa de autopreservação psíquica frente à angústia. Em outras situações, o silêncio aparece como efeito da transferência. O analisando silencia diante do analista porque este ocupa no setting o lugar do outro. E o silêncio, então, fala da relação, do desejo, da expectativa e muitas vezes do temor e novamente invadido. Do temor de ser novamente invadido, julgado ou abandonado. Há também o silêncio que está vinculado ao trauma, quando a experiência traumática não pode ser simbolizada, ele retorna como ato, como sintoma ou como mutíssimo psíquico. Nesse caso, o silêncio não representa falta de conteúdo, mas excesso, algo que ainda não pode ser dito sem risco de desorganização subjetiva. E do ponto de vista metapsicológico, o silêncio pode indicar falhas no processo de simbolização, conflitos entre instâncias psíquicas, o ego, o id e o superego, e a atuação do superego punitivo, e fixações e repetições ligadas à compulsão e repetição. Ao analista, não cabe romper o silêncio de forma intrusiva, mas sustentar o enquadre e oferecer uma escuta que permita que o silêncio se transforme gradualmente em palavra. A interpretação, quando ocorre, deve respeitar o tempo do sujeito e a economia psíquica em jogo. Na clínica psicanalítica, o silêncio não é ausência de análise. Ele é, muitas vezes, o próprio lugar onde a análise acontece. Porque é no intervalo entre o dizer e o calar que o inconsciente encontra condições para se manifestar. Então vejam bem, o silêncio, ele é super importante. Há momento de você calar, há momento de você ficar em silêncio. E o poder do silêncio é muito grande. Existem aqueles períodos, que são benéficos. Existem outros que não são legais. Então o silêncio ele tem poder porque ele não se submete à pressão da explicação. E na clínica psicanalítica, o silêncio não é fraqueza de fala, mas é a força realmente do inconsciente. E é no silêncio que o sujeito se confronta com aquilo que ainda ele não pôde simbolizar. E ali o eu ele recua.
as defesas se reorganizam e o desejo começa a se insinuar sem ser imediatamente capturado pelas palavras. O silêncio, ele cria um espaço, ele cria um intervalo. E todo intervalo é fértil. Há silêncio que protegem do colapso psíquico, há silêncios que denunciam um trauma, há silêncios que repetem antigas experiências de não escuta, e há silêncios que anunciam que algo novo está prestes a emergir. Portanto, o poder do silêncio está em sua capacidade de suspender o já sabido. Ele impede respostas prontas, quebra automatismos e obriga o sujeito e o analista a suportar a falta. E é justamente nesse ponto que o inconsciente entra ou encontra espaço para operar. Na transferência, o silêncio ele pode ser um pedido não dito, um teste do vínculo ou da repetição de um passado em que falar não era permitido. Quando o analista sustenta esse silêncio sem invadi-lo, ele transforma o setting em um lugar onde o sujeito pode existir sem precisar se justificar. Assim, o silêncio não é a ausência de sentido, é a potência de elaboração. Porque muitas vezes é justamente quando nada é dito que algo essencial começa finalmente a ser escutado. Então, a palavra ela tem um poder muito grande, mas o silêncio também ele tem um poder enorme. E esse silêncio ele fala sobre muitas coisas. Fala sobre situações vivenciadas, sobre traumas vivenciados, e nós precisamos realmente compreender que muitas vezes nós precisamos calar. E há o momento de calar, né? A Bíblia fala que há momento de calar, segundo a Bíblia. E nesse momento de calar, nós vamos reorganizando os fatos. Tudo tem o seu tempo determinado. O texto mais conhecido está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 7. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de estar calado e tempo de falar. E a Bíblia apresenta o silêncio como ato de maturidade, não de fraqueza. O silêncio como sabedoria. Provérbios 17, 28, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Calar aqui é domínio próprio, é escolher não reagir impulsivamente, não alimentar conflitos, não falar movido pela ira, pelo orgulho ou pela emoção, mas falar no momento certo, na hora certa. O silêncio como confiança em Deus, nós vemos Êxodo capítulo 14, versículo 14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ficamos quietos e vamos vendo aí o livramento do Senhor. E há momentos em que o silêncio é entrega, não é passividade, é fé, é reconhecer que nem toda batalha se vence com palavras, se vence em silêncio, se vence em oração silenciosa. E nós vemos o silêncio diante da dor e da injustiça. Jesus, diante das falsas acusações, ele permaneceu em silêncio. Mateus, capítulo 27, versículo 12 ao versículo 14. Esse silêncio não foi covardia, mas consciência de identidade e propósito. Ele não precisava se defender diante de quem já havia decidido, né? Decidido não ouvir. Aí nós temos o silêncio aí como escuta de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. O silêncio bíblico também é espaço de escuta. E Deus não fala no barulho da ansiedade, mas ele fala na quietude, na paz do coração. Segundo a Bíblia, calar é sábio, né? Quando falar não produz vida, não produzirá vida. O coração ainda está ferido. A ira pode
distorcer a verdade. Deus está tratando algo em silêncio. Mas a própria Bíblia também ensina a tempo de falar, para denunciar injustiças, consolar, ensinar e anunciar a verdade. O segredo não é calar sempre, nem falar sempre, é discernir o tempo, é discernir o momento certo. Compreenderam, entenderam? Isso é muito bom nós comentarmos, nós fazermos tudo isso de uma forma maravilhosa, de uma forma questionável. E vamos ver aqui uma coisa. E nós precisamos realmente aprender com o silêncio. Nós aprendemos muito, muito. Porque quando nós silenciamos, nós estamos ponderando, nós estamos pensando. Aí veja aqui o silêncio, um diálogo entre a psicanálise e a Bíblia. Tanto a psicanálise quanto a tradição bíblica reconhece que o silêncio não é mera ausência de palavras, mas um lugar de sentido, elaboração e revelação. Embora partam de campos distintos, um científico clínico e outro espiritual teológico, ambos eles convergem ao compreender o silêncio como o espaço onde algo essencial do sujeito e do sagrado se manifesta. Portanto, na psicanálise, o silêncio é conteúdo como linguagem do inconsciente. Ele pode emergir como resistência, como defesa, expressão de trauma ou efeito de transferência. O sujeito silencia quando a palavra ainda não está disponível para ele organizar, para simbolizar a experiência vivida. E nesse sentido, o silêncio não é falha, realmente é um processo analítico. É algo que está acontecendo naquele momento, mas parte constitutiva dele. E é no intervalo entre o dizer e o calar que o inconsciente encontra a condição para se representar, para se apresentar, para a elaboração. E de modo semelhante, a Bíblia reconhece o silêncio como o tempo necessário da existência humana. Em Eclesiastes afirma-se que há tempo de estar calado e tempo de falar, revelando que o silêncio não é negação da vida, mas discernimento do tempo certo. O silêncio bíblico não é imposto, mas escolhido como gesto de sabedoria e de confiança. E no campo clínico, o silêncio pode indicar dor não simbolizada. No campo bíblico, pode expressar reverência, escutar a dependência de Deus, e em ambos, o silêncio surge quando a palavra, se antecipada, poderia produzir mais dano do que cura. E há também uma convergência importante na compreensão do silêncio diante do sofrimento. Na clínica psicanalítica, força o sujeito a falar antes que ele esteja psíquica e simbolicamente preparado para reatualizar traumas e reforçar defesas. Na Bíblia, observa-se que até Jesus, diante da injustiça e da acusação, escolhe o silêncio. Esse silêncio não é submissão passiva, mas consciência de identidade e recusa em dialogar com quem não deseja ouvir. E outro ponto de encontro está na ética da escuta. O analista é chamado a sustentar o silêncio sem invadi-lo, criando um espaço seguro para que a palavra possa nascer. Do mesmo modo, a espiritualidade bíblica valoriza o aquietar-se como condição para ouvir a voz de Deus. O silêncio aqui não é vazio, mas preparação. Entretanto, tanto a psicanálise quanto a Bíblia alertam que o silêncio não deve se tornar aprisionamento. Há silêncios que adoecem.
Assim como há espiritualidades que silenciam a dor em nome de uma falsa fé. Quando o silêncio se transforma em expressão culpa ou medo, ele deixa de ser terapêutico e passa a ser psicológico ou espiritualmente opressor. Por isso, o silêncio saudável, clínico ou espiritual, é aquele que conduz à elaboração, à verdade e à vida. Ele não elimina as palavras, mas a amadurece. Então nós temos uma síntese aqui desse diálogo. A psicanálise vê o silêncio como expressão do inconsciente, a Bíblia vê o silêncio como expressão de sabedoria e escuta. Ambas reconhecem o silêncio como o tempo necessário, ambas alertam contra o silêncio imposto ou adoecedor, e ambas afirmam que o silêncio prepara o sujeito para uma fala mais verdadeira. Assim, o silêncio não é negação da palavra, mas o seu fundamento. E é nele que o sujeito se encontra consigo e para a fé com Deus. Então eu espero que vocês tenham compreendido aí sobre o silêncio, sobre o poder do silêncio, quando nós devemos silenciar, quando nós devemos realmente calar, quando nós devemos realmente falar, mas o silêncio é importante para as nossas vidas. Um grande abraço, um grande beijo com muito carinho, professor Nelson Alves de Andrade.